aos cristãos de Roma. Então, carta escrita aos Romanos. Então, você pode abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, documento perfeito que nós temos para termos orientação, sustentação, poder para viver uma vida que glorifique a Deus, que adore a Deus, sirva ao próximo, na expectativa da vida eterna. Romanos capítulo 6. Então, na cidade de Roma, alguns irmãos ali se reuniram como igreja. E uma característica fundamental da igreja, que ela é um conjunto de pessoas que reconheceram que são pecadoras e que a única solução para elas é Jesus, e tomaram uma decisão de pedir que Jesus entrasse no seu coração. Quando Jesus entrar no nosso coração, na verdade, Ele vai mudar os nossos padrões de pensamento. Mudando o nosso pensamento, muda as nossas atitudes também. E ali, então, na igreja de Roma, nós temos uma palavra importante que vai servir para nós. Outro aspecto interessante da igreja é que a igreja é uma entidade, é uma organização independente de outras igrejas. Isso é muito importante, né? Que a gente vê muitas vezes algumas pessoas querendo unir várias igrejas e exercer autoridade sobre várias igrejas. Nós não encontramos isso no plano de Deus. Cada igreja, ela é autônoma, ela é independente, ela tem a sua administração. Agora, isso não impede que nós tenhamos orientação, que nós tenhamos uma organização que trabalha para a igreja. E a organização que trabalha para a igreja no Brasil, Convenção Batista Brasileira, Convenção Batista do Estado de São Paulo, então uma organização que reúne irmãos de todas as igrejas batistas e que tem um papel de orientação em certos aspectos da vida cristã. Mas não que ela manda. Deu para entender isso? Então nós estamos aqui debaixo de uma autoridade. A nossa autoridade é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que dirige a Igreja Batista de Dracena. Agora, quando alguém começa a querer exercer autoridade em várias igrejas, aí está se distanciando da palavra de Deus, né? E a convenção do nosso país, a Convenção Batista do Brasil, ela colocou uma programação para esse ano. E nós vamos suplicar que Deus nos oriente, que a gente possa também participar desse projeto maior, que não é apenas a nossa igreja, mas todas as igrejas que fazem parte da Convenção Batista Brasileira, ou seja, do nosso país. Você quer participar dessa programação? O que eles estão colocando como foco para nós este ano? Romanos capítulo 6, versículo 22, nós vamos ler juntos. Todo mundo abriu aí? Romanos capítulo 6, nós vamos ler o versículo 22. Vamos ver? Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Então nós temos 3 aspectos importantes nesse versículo. Primeiro, mas agora que vocês foram libertados do pecado. Quando Jesus morre na cruz, Ele nos liberta da condenação do pecado. O que vai acontecer agora? É um processo chamado santidade, que é o quê? É o desenvolvimento, é o crescimento espiritual de cada um de nós. Nós vimos isso na carta de Pedro, que a gente precisa do leite genuíno, que é a palavra de Deus, como recém-nascido para crescer. Então, qual é o primeiro momento importante desse texto? Fomos libertos do pecado. Ou seja, o salário do pecado não pesa mais sobre nós. Jesus morre em nosso lugar e tira a culpa de nós. Qual é o segundo momento da nossa vida? Em que nós vamos crescer, vamos conhecer mais o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da sua palavra, através da oração, através da comunhão. E depois, vida eterna. Então são 3 momentos importantes que são refletidos nesse texto. Primeiro, a obra, a ação expiatória de Jesus. Jesus morre em nosso lugar, nós ficamos libertos do pecado. Segundo, agora eu estou num processo de crescimento, desenvolvimento espiritual. E quem busca o desenvolvimento espiritual, todas as demais áreas da sua vida vão ser bem administradas. E no final a vida eterna. Vamos ler mais uma vez? Mas agora, acharam aí? Romanos capítulo 6, versículo 22.
Mas agora que vocês foram libertados do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos porque a Tua palavra nos garante que o pecado não tem mais domínio sobre nós. E o maior domínio que ele tinha é de fazer com que nós estivéssemos condenados diante da nossa desobediência. Mas agora resgatados, lavados pelo sangue de Jesus, Tu nos colocaste na plataforma que vai nos lançar para a santidade. Te agradecemos por esse processo que é feito pela Tua palavra, pela oração e pela Tua igreja, e só o Espírito Santo pode executar essa ação nas nossas vidas. No nome de Jesus. E te agradecemos porque a todos os dias, a todo momento, nós podemos ter a certeza de que o salário do pecado não tem mais domínio sobre nós. E que nós somos Tuas ovelhas, ninguém nos arrebata das Tuas mãos, e nada nem ninguém mais nos separa do Teu amor, e por isso que temos a convicção, o penhor, a autenticação do Espírito Santo na nossa vida, de que temos a vida eterna. Oramos, agradecemos, no nome de Jesus. Amém. O que essa organização, convenção, colocou para nós hoje? Qual que é a ênfase que nós vamos cogitar neste ano? Então eles colocaram, desafiados para ser padrão de submissão a Cristo. Então qual é o desafio que nós temos? De ser padrão de submissão a Cristo. Então vejam que interessante, não é apenas uma questão de eu ser padrão, mas eu estou sendo desafiado a ser um padrão entre nós. Então cada um, sem vaidade, sem competição, estamos pedindo a Deus que nos faça ser um padrão de submissão a Cristo. Vocês querem isso? Existe anseio, existe um desejo maior de que nós fazemos a vontade de Deus? Nós sabemos quantas bênçãos nós podemos usufruir por sermos, então, pessoas que querem fazer a vontade de Deus. Romanos capítulo 6, ele fala isso, que nós somos libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Isso quer dizer que a vida nova que eu recebi de Deus, quando eu fiz uma decisão com Cristo, não conseguimos entender como que isso aconteceu. A Bíblia fala, não sei por que de Deus, o amor dele se revelou a mim, né? Nós não sabemos, mas o importante é que você tenha certeza que Deus te ama e que Deus fez uma transformação tão grande em você e que agora então você está pronto para crescer, né? Interessante, né? Então é o que a gente chama assim de a plataforma da salvação, né? Um foguete ele é lançado à plataforma e quando ele chega numa determinada altura, ele começa a se movimentar sem precisar de energia, né? Então nós fomos colocados numa plataforma e agora estamos vivendo uma vida, e essa vida agora é para cada dia obedecer mais a Deus, fazer a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? É você se libertar das obras da carne e viver o fruto do Espírito. E é fácil, às vezes a gente quer ter uma ideia correta do que é obedecer a Deus. É só você ir lá em Gálatas capítulo 5, versículos 19, 20, 21, que fala que as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, brigas, contendas, orgias, né? Comer demais, beber demais e por aí adiante. Então nós sabemos quais são as obras da carne. E que só pelo poder do Espírito Santo eu posso ficar imune a essas obras. E em contrapartida, o amor, a alegria, a paz, a paciência, o respeito pelo próximo, que é a benignidade, a bondade, que é você suplicar a Deus que você consiga ter uma vida mais justa, num mundo tão corrupto como nós vivemos, né? Você poder ser mais justo nos teus relacionamentos de trabalho, relacionamentos com o teu país, com a tua sociedade, com a tua família. Então, bondade, fidelidade, que a palavra de Deus coloca a fé no nosso coração,
né? Mansidão e domínio próprio. Então, é esse o desafio que está sendo colocado para nós no decorrer deste ano. Já fomos libertos, como o texto diz, Romanos 6, 22. Libertados do pecado. Quando ele fala do pecado, não é que você não vai pecar mais. Você está liberto da consequência do pecado, que é a morte. O salário do pecado é a morte, é assim que termina o capítulo 6. Mas o dom que nós recebemos de Deus é a vida eterna. Agora, você está livre das consequências. E a nossa história, que é marcada pela rebeldia, né? Nós somos marcados pela rebeldia lá do Jardim do Éden. Agora, nós estamos marcados pela obediência, pela submissão. Então, quando nós celebramos a ceia neste ano, na primeira ceia, nós estamos dizendo, Senhor, eu quero ser padrão de submissão a Cristo. Padrão de obediência. Padrão do fruto do Espírito, né? Padrão de uma pessoa que realmente adore a Deus e seja solidário com o seu próximo. São dois relacionamentos fundamentais na nossa vida. E quando você é solidário com o seu próximo, você é solidário com você mesmo. Você cuida das suas ansiedades, das suas questões de vida, dos seus problemas, das suas dificuldades. Porque é impossível você amar o próximo, você não se amar a si mesmo, né? Sem ser egoísta. Né? Um amor que você, é o respeito que você tem àquilo que Deus fez na sua vida através de Jesus. Porque hoje nós somos a imagem dele, né? Nós temos a mente de Cristo. Então, desafiados a sermos padrão de submissão. Então, eu quero ser um padrão de submissão. É um desafio? É um desafio. Todo padrão é desafio, né? Então, nós sabemos que vamos pedir a Deus, né, que a gente seja um ISO de Deus, né, que é uma forma que as pessoas usam para avaliar uma produção, uma administração. Então, nós temos hoje esse desafio, Cristo. Qual é a nossa referência? A palavra de Deus, né? Então, nós temos a palavra de Deus que nos ensina. Se somos libertos, então, dessa ação terrível do pecado que aconteceu lá no jardim, que foi transmitido no DNA espiritual nosso, né? E que nos perseguiu até o momento em que você recebeu Jesus. Porque a partir do momento que você recebeu Jesus, o que a Bíblia diz? Vocês não são mais escravos do pecado. Então eu não preciso pecar mais. Mas a gente peca ainda. Mas eu não precisaria, eu posso pedir para Deus que cada dia eu peque menos. E aí então estou sendo o melhor padrão. E o que nós concluímos de tudo isso? Nós não obedecemos para sermos salvos, porque é impossível você ser salvo pela obediência. Alguém consegue obedecer de tal forma que possa dizer, olha, está vendo, eu sou obediente, eu faço tudo o que o Senhor quer, então o Senhor me salva. Alguém tem condições de fazer isso com Deus? Então o que está sendo feito para nós hoje é uma consciência de que nós não obedecemos para sermos salvos. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isto é dom de Deus, não vem das obras. Mas nós obedecemos porque somos salvos. Então isso que é a grande ação de Deus na nossa vida. Então você obedece, porque obedecer é ser agradecido. Então quando você obedece, você quer fazer a vontade de Deus, é porque você quer, eu quero agradecer a Deus. Quando você fala assim, eu vou ler a palavra de Deus, eu vou orar mais, eu vou frequentar a igreja direitinho, eu vou suplicar pelos meus vizinhos, eu vou suplicar pela minha família, eu vou pedir para Deus para eu ser um funcionário bom no lugar onde eu trabalho. Tudo que eu estou pedindo a Deus, eu estou pedindo a Deus não porque eu sou agradecido a Deus pelo que Ele fez por mim. Então, ser salvo é ser agradecido. Então, o que nós vemos que está sendo colocado para nós neste ano é que nós vamos aceitar esse desafio de ser padrão, porque nós somos agradecidos. Vocês têm muitos motivos para agradecer? Pensem um pouquinho. Às vezes nós focamos a nossa vida só nos nossos problemas, naquilo que ainda nós não temos, aquilo que nós não conseguimos, mas se nós fôssemos bem honestos, bem sinceros, nós vamos ficar o dia inteiro o quê? Agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus. Ah, mas eu estou com uma dificuldade muito grande aqui nesta área da minha vida, como é que eu vou agradecer a Deus? Irmãos, não tem outra saída para nós a não sermos ser agradecidos, porque Ele nos salvou. O salário do pecado não existe mais, a consequência do pecado, que era a morte, não pesa mais sobre nós. Não sou mais obrigado a pecar.
porque não somos mais escravos do pecado. Antigamente nós éramos obrigados a pecar, a gente tinha que pecar. Não é? Diz que existe um provérbio que diz assim, que antes nós corríamos para o pecado, hoje nós corremos do pecado, como crentes em Jesus Cristo. Já ouvimos falar isso muitas vezes, né? Que antes a gente tinha vontade de fazer as coisas erradas mesmo. Tinha ou não tinha? Vamos fazer umas coisas erradas, vamos assistir um filme que não presta, vamos ficar na frente de uma novela, né? Vamos passar a perna no próximo, né? A lei de Gerson, a gente quer, vamos fazer o que me traz algum benefício. Não importa o que vai acontecer com o meu próximo. E agora, como é que é? A gente quer correr do pecado, né? A gente quer suplicar para Deus o que está sendo colocado para nós hoje. Vamos gravar o texto. Qual é o texto? Romanos 6, 22. Então, durante este ano, muitas vezes nós vamos pensar nesse texto. O que o texto nos fala? Que nós fomos libertos do pecado. Que ele fala que agora nós estamos dentro de uma plataforma de santificação. Só crescendo em conhecer mais a palavra e ser mais obediente. E o resultado qual é? Vida eterna. Olha que simplicidade. Por isso que as coisas de Deus são muito simples, né? Então, o que Deus está falando? Você trouxe um estigma, uma marca, lá do tempo do primeiro casal, Adão e Eva, que essa marca marcou todos os seres humanos. O Salmo 139 fala que nós já somos concebidos no pecado. Ainda não é nem um ser vivo, está na concepção, já tem as marcas do pecado. E qualquer pessoa que seja bem honesta vai chegar a essa conclusão, né? Que por nós mesmos nós não teríamos condições de sermos padrão de nada. Mas agora com Cristo Jesus, no poder do Espírito Santo, um ano em que eu vou pedir para vocês, vamos ler a Bíblia inteira, né? Não é que você tem que ler a Bíblia inteira esse ano, mas comece lendo a palavra de Deus. Vamos ler a Bíblia inteira numa sequência. Se quiser uma sequência só, ou quiser começar com o Antigo e com o Novo juntos, nós vamos fazer isso, porque é a única forma de nós termos a nossa vida mudada. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E só mediante a palavra que eu posso ter esse crescimento. Porque a primeira etapa, todos nós já vencemos. Libertados do pecado. Agora, a segunda etapa e a terceira é uma perspectiva para nós, que é o caminho da santidade, padrão, ser desafiado a ser padrão de submissão. E ser submisso é ser agradecido. Você pensa em submissão, você já pensa, alguém está querendo mandar em mim, alguém está sendo mais do que eu, né? Não é nada disso. Ser submissão é você ser agradecido a Deus. Muito agradecido a Deus. Às vezes nós vimos na nossa própria vida, você no trabalho, você fica reclamando do trabalho. Agradece a Deus, né? Não, porque o meu chefe está fazendo isso comigo. Agradece a Deus, porque você tem um trabalho, você vai ter um recurso no final do mês para receber. E a gente só fica olhando o lado negativo, né? Então, submissão é ser agradecido. O que é ser submisso? Ser agradecido. Eu estou agradecendo a Deus porque Ele fez com que eu agora fosse liberto do pecado. Já no pecado não tem mais condições de me matar. As minhas ovelhas eu as conheço, né? Elas ouvem a minha voz e me seguem, dou-lhes a vida eterna. Ninguém as pode arrancar da minha mão. Então agora eu sou de Jesus. Ninguém vai poder tirar mais nenhum de nós dele. E agora então, padrão de submissão. Nós somos submissos porque queremos ser o quê? Agradecidos. Concordam? Não é verdade? Por isso que Jesus disse, a quem muito é perdoado, muito ama, né? Então, quanto mais você tem consciência de que o que Deus fez por você, mais você ama. Agora, quando eu não era tão ruizinho assim, né? Deus me salvou, era uma pessoa até boa, né? Aí você não consegue ver a extensão do amor de Deus. Agora, quando você sabe que você é, aquele que passa pelos seus pensamentos, as intenções, às vezes, que você tem no seu coração, as mágoas, os ressentimentos que podem estar predominando no seu coração, você fala, puxa vida, eu preciso de Deus mesmo, eu preciso de Jesus. Então eu sou agradecido porque Ele morreu em meu lugar. E ao celebrarmos a ceia, é isso que nós estamos comemorando, né? Jesus morreu em meu lugar. Romanos capítulo 6, versículo 22, para a gente refletir. Estamos perdidos, estamos no caminho da santidade, a vida eterna, né? Queremos que essa vida eterna, essa questão de estarmos na eternidade lá com Cristo, seja o mais rápido possível. Então, quando este Evangelho for pregado a toda criatura, então será o fim. Jesus voltará. Então, nós queremos participar dessa grande missão de levarmos o Evangelho para as pessoas. Como é que nós levamos a palavra de Deus para as pessoas? Primeiro passo,
Qual é a primeira iniciativa que a gente tem que tomar? Orar. Está vendo? Tão difícil, a gente fica pensando, o que será? É orar. Mas como a oração é algo tão simples, a gente não acredita na sua eficácia. Eu quero alguma coisa que me faça pensar que eu vou sofrer. Irmãos, não precisa sofrer, não. Você vai orar pelas pessoas, pelo teu vizinho, pelo teu familiar, pelo teu funcionário, pelo teu patrão. Você vai orar pelas pessoas. Pega um papelzinho, coloca o nome delas lá. Deus, eu estou apresentando essa pessoa aqui. Eu sei que o poder do Espírito Santo vai estar na vida dela, em nome de Jesus. Às vezes você começa a orar por um vizinho, você vai ver coisas impressionantes, né? A gente está orando por um vizinho, outro começou comigo. Olha, meu filho está numa cidade, num lugar dos Estados Unidos lá. Aí foi ver o lugar dos Estados Unidos, todo mundo é crente lá. Interessante, né? A gente está orando pelo vizinho e tal. E ele chega para mim, bom, né? Bom ano e tal. Jesus no coração, né? Olha que legal. Eu nem sabia que ele estava isso. Então você está orando, de repente Deus está trabalhando na vida dele através de um filho que já faz 3, 4 anos que está lá nos Estados Unidos. Eu falei, glória a Deus por isso, né? Porque às vezes eu fico pensando, mas eu estou orando, essas pessoas não mudam, não se interessam, nada, né? Mas ó, o filho dele vai ser difícil dizer que não ouviu falar de Jesus, né? Porque está vivendo num estado que maioria, né? Vocês sabem que existem alguns estados no norte dos Estados Unidos que é 90% de pessoas que creem e é legal. Em Carolina do Norte, por exemplo, a grande maioria das pessoas são batistas. O missionário esteve aqui conosco há alguns anos atrás, ele falou que lá não se ouve falar de droga praticamente. Carolina do Norte, o Sul já é mais complicado, né? Bebida, esse vizinho meu falou assim, olha, se souberem que alguém está bebendo, manda de volta. Já pensou? Um adolescente, 17, 18, 19, 20 anos, se souber que está bebendo, vai embora para o Brasil, volta para o Brasil de novo. Glória a Deus por isso, né? A gente pensa que o mundo está todo perdido, mas ainda tem lugares em que nós temos uma comunidade, um estado, muito maravilha, né? Para vocês terem uma ideia, no século XVIII, a Nova Inglaterra era um dos lugares mais alfabetizados do mundo, e eles estudavam redação, leitura, redação, em cima da oração do Pai Nosso, em cima dos 10 mandamentos, em cima do credo apostólico. E se tornou, no século XVIII, um dos lugares mais alfabetizados do mundo. O que a presidente está falando aí, é pátria educadora, não é? Então, vamos aproveitar? Nós vamos ensinar a palavra de Deus aonde? Na Bíblia. Porque é a única forma de nós pensarmos em ser o quê? Padrão de submissão a Cristo. Palavra, oração e a igreja. Então vamos agradecer a Deus por essa programação da Convenção Batista Brasileira. Como eu disse a vocês, eles não estão fazendo nenhuma ingerência, não é que eles mandam em nós, mas eles trabalham para as igrejas batistas. Nós temos, por exemplo, a Junta de Missões. As juntas de missões fazem uma função que nós dificilmente conseguiríamos fazer, né? Um trabalho de pesquisa nos campos, logística, recrutamento de missionários. Como que a igreja vai fazer isso sozinha hoje? Ela pode fazer, né? Nós estamos orando, falando nisso, orem pelo Felipe, que daqui uns dias vai estar viajando para o Chile, num empreendimento missionário da Convenção Batista Brasileira da Junta de Missões Mundiais. A gente pode, mas quem que administrou tudo isso? A Junta de Missões Mundiais, que faz parte da Convenção Batista Brasileira. Então, hoje é muito bom ter uma organização que faz essa tarefa para nós, uma tarefa que nós já não conseguimos fazer. Pesquisar o campo, capacitar um missionário. Como é que você vai fazer isso? Mandar recursos para o missionário. Então, as convenções têm esse papel. Não é de mandar nas igrejas, mas de terem uma tarefa executada para as igrejas. Bom? Então, nós vamos ser o quê? Servos de Deus, porque nós somos o quê? Agradecidos. Nós vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe na celebração da ceia, que da mesma forma como Jesus evidenciou, patenteou a sua submissão ao Pai, morrendo em nosso lugar, hoje nós não precisamos morrer, né? Fisicamente, biologicamente, mas precisamos que os nossos interesses, os nossos desejos, nossa programação fique totalmente em submissão a Deus. Quem vai participar da distribuição dos elementos?
antes de recebermos o pão, que simboliza para nós o corpo de Jesus, que foi dividido. Esse é meu corpo que é partido por vós. Nós vamos agradecer e obedecemos porque somos o quê? Por que nós obedecemos? Porque somos o quê? Agradecidos. Então somos servos porque somos agradecidos. Não obedecemos por medo não, viu? Que bom, né? Obedecer porque você é agradecido. Senhor nosso Deus e Pai, queremos agradecer a Ti, ó Deus, por essa manhã, estarmos reunidos aqui para celebrarmos, ó Pai, essa ceia, relembrando do sacrifício do Teu Filho amado Jesus naquela cruz por nós, vertendo o Seu sangue, ó Pai, para nos dar a vida, para nos dar o perdão, para nos dar a salvação. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, ó Pai, o sustento que o Senhor tem dado a cada um de nós, a Tua igreja, fortalecimento espiritual, ó Pai, de cada um. Que nós possamos, ó Pai, nesse novo ano, estarmos firmes em Ti, crescer, ó Pai, na Tua palavra, no Teu conhecimento. E possamos ser luz nesse mundo, ser sal da terra e luz do mundo, segundo a Tua palavra nos orienta, para estarmos levando a Tua salvação às outras pessoas. E oramos por todos aqueles, ó Pai, que não Te conhecem ainda, que ainda estão em trevas, ó Pai, perdidos na escuridão desse mundo, para que possam vir a Tua luz, nós possamos, ó Pai, levar essa mensagem para outras pessoas. Agradecemos por todos aqueles irmãos, ó Pai, que não estão aqui, mas que gostariam de estar conosco também, estão enfermos, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando cada um também, confortando, consolando cada um. Te agradecemos, ó Pai, e louvamos porque o Senhor tem feito uma obra maravilhosa nesse mundo, ó Pai, convertendo tantas e tantas vidas. Meu Deus. E também suplicamos, ó Pai, por todos aqueles irmãos da Tua igreja perseguidos, ó Pai, que estão em tantos países, na China principalmente, ó Pai, ali, não podem se reunir, ó Pai, como nós estamos aqui agora, publicamente, ó Pai, celebrando essa ceia, comemorando essa ceia, ó Pai, mas que eles estão ali, ó Deus, com firmeza, resistindo, ó Pai, até o final, até o fim, não negando o Teu nome, ó Pai, graças a Ti, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo as portas, ó Pai, de tantos países ainda que estão fechados para a Tua palavra, mas o Senhor está trabalhando, ó Pai, Teu Santo Espírito está chegando em tantos lugares onde não podia, já está chegando a Tua palavra. ó Deus. E agradecemos por todos aqueles que traduzem a Tua palavra também, ó Pai, que o Senhor possa estar levantando mais pessoas, mais vidas com esse dom, ó Pai, de traduzir a Tua palavra para que se abrevie a volta do Teu Filho amado Jesus. Amém. Agradecemos, ó Pai, por tudo e oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, Senhor.